o Michael Jackson era um homem excêntrico, isso a gente já sabe. Durante a sua vida, ele demonstrou diversos gostos peculiares e hoje a gente vai falar sobre uma de suas atitudes exóticas. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Lady Select, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Durante vários momentos da vida do Michael, a gente tem aí demonstrações desse lado meio peculiar dele, né? Já tiveram muitas coisas aí estranhas, notícias estranhas, como, por exemplo, rumores de que o Michael teria tentado comprar um esqueleto do Homem-Elefante. O que ele ia fazer com esse esqueleto? É só pra ter. Além disso, tem o fato dele ter realmente construído um parque de diversões e um zoológico dentro da sua casa, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre uma das características mais peculiares aí sobre a história da vida do Michael Jackson, que é o amor por criar animais selvagens. Um dos animais aí que tem bastante história com o Michael Jackson são os ratos. Esse gosto do Michael pelos animais exóticos, selvagens, estranhos, já começou desde que ele era criancinha. O Michael lançou uma música solo quando ele ainda fazia parte lá do Jackson 5, que ele era uma criança, ainda bem pequenininho. A música Bem. Ela foi lançada em 1972. Essa música teria sido criada para um filme sobre um menino e o seu rato de estimação. Tanto a criação da música quanto esse lance aí do filme deu pro Michael um apreço especial aí por ratinhos. Tem até uma foto de quando ele é bem pequeno, que ele tá com um monte de ratinho assim no ombro, subindo nele, assim. Vai aparecer a foto aí pra vocês. Eu não lembro disso. Eu particularmente acho ratos meio fofinhos. E dá pra ver na foto, é uma foto muito bonitinha, ele realmente tá feliz ali segurando os ratos, ele tá se divertindo ali com a situação. Mas não deixa de ser uma atitude diferente, né? Nos olhos de muitas pessoas, lembrando que muita gente tem pânico de rato, medo mesmo. Eu não tenho, não. Lembrando que os ratos são considerados pragas, assim como baratas e pombos. Então muita gente tem nojinho. Eu particularmente não tenho esse nojo, esse medo, essa aflição, nada com rato. E o Michael também não tinha. O que ele não Aparentemente tinha, não, né? o que ele não tinha era medo e nojo. Outro animal aí que o Michael, que também tem história, bastante história do Michael, são aranhas. O Michael também tinha um recinto ali dentro do zoológico dedicado para o criadouro de aranhas, principalmente de tarântulas, porque o Michael era fascinado por tarântulas, ele era apaixonado por tarântulas. Em 2002, o Michael chegou a virar notícia por conta de picadas de aranhas. O Michael teria sido picado em duas situações diferentes aí por aranhas, com picadas tão fortes que fez o Michael aparecer em alguns compromissos aí com marcas. É por isso que as pessoas vão me perguntar, né? Por isso deve ter virado notícia. Ele tinha marcas das picadas, assim, visíveis, né? E grandes, porque, gente, a gente tá falando de uma aranha desse tamanho, não. Ele disse em uma entrevista o seguinte: eu amo as tarântulas, mas não as pequenas. Aí, em defesa das aranhas dele, ele afirmou que as picadas que ele recebeu não foram dadas por nenhuma das aranhas de Neverland. Ele falou que, na verdade, a aranha que picou ele era uma outra aranha pequena que ficava ali no mato, ali na casa dele. Ele não era dele, a aranha, mas estava ali vivendo com ele. Entendi. No mato, por aí, que picou ele quando ele estava caminhando pelo rancho ali, né? Por Neverland, que é a casa dele. Aquele rancho que ele levava todas as crianças. Tinha aranhas. Exatamente. Beleza. Eu, particularmente, acho que isso pode ser muito conversa fiada. Foi as aranhas dele que picaram ele não quer falar. Também acho. Ele devia ficar metendo a mão lá nelas, né? Cutucando. Exatamente. Vamos agora falar de um animal. Esse sim não tem como não conhecer, se todos nós sabemos, o Bubbles, o chimpanzé. Michael Jackson tinha, como eu falei, ele tinha um zoológico. Então ele tinha vários orangotangos, chimpanzés, ele tinha macaco pra caramba naquele zoológico.
mas nenhum deles era tão famoso quanto o chimpanzé Bubbles. Bubbles nasceu em um laboratório de pesquisa de câncer que criava primatas para testes em animais. Não se sabe ao certo quando que esse chimpanzé foi parar com o Michael Jackson. Alguns dizem que um treinador de chimpanzés ficou com o Bubbles quando ele nasceu e depois entregou de presente para o Michael Jackson. Outros dizem que o Michael Jackson comprou o Bubbles em uma ação que teria sido mediada por Bob Dunn, que era um dos fornecedores e treinadores de animais de filmes e publicidade. Então esse cara é um cara que treina chimpanzés, animais no caso, né, no geral, para fazer esses filmes, vídeos, publicidades, esse tipo de coisa. E ele teria mediado aí uma compra de um chimpanzé para o Michael. Tem essas duas opções, não sabemos qual que é a verdade exata da coisa, né? Se você sabe, comenta aqui embaixo, eu quero saber. O certo é que Michael ficou com o Bubbles e eles eram inseparáveis. O Bubbles dormia em um bercinho ao lado da cama do Michael Jackson, lá no quarto do Michael Jackson. Ele usava o banheiro do Michael Jackson, tá? Comia na mesa na hora de jantar, junto com o Michael Jackson. Usava fraldas. Provavelmente quem trocava não era o Michael Jackson. Além de estar com o cantor o tempo inteiro, em viagens, em shows, nas gravadoras, nas premiações, em tudo o Bubbles ia junto com o Michael Jackson. Além disso, as pessoas ali do convívio do Michael, né, que ali quem cuidava do Bubbles, os empregados, pessoas ali que conviviam na casa ali com o Michael, falaram que o Michael conversava com o Bubbles o tempo inteiro e que ele agia com o chimpanzé como se eles fossem realmente melhores amigos. Ele era o único amigo do Michael Jackson, era meio que isso. Ai, a carência, né? O que ela faz com as pessoas. Não é? Inclusive, tem até uma história que saiu nas notícias, que as babás do Bubbles, né? Que as empregadas que cuidavam do Bubbles falavam que ele era um caos, que ele jogava comida nas paredes, sujava tudo, e elas tinham que ficar arrumando. O Michael deixava ele subir na cama dele, ele fazia uma bagunça, depois elas que tinham que arrumar. Tem um monte de coisa assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Elas falam um monte de coisa assim sobre o Bubbles, né? É claro, é um chimpanzé, não é uma criança. Se uma criança já dá trabalho, imagina um chimpanzé, um filhote de chimpanzé, gente, pelo amor de Deus. Mas é fácil quando não é ele que tem que ficar atrás, né? Exatamente. É muito fácil. Uma curiosidade, que é uma das coisas mais famosas sobre o Bubbles, o Michael vestia o Bubbles igual a eles. Eles andavam vestidos iguais, juntos. Só piora. Sim. Os dois estavam sempre com as mesmas roupas. O Michael ensinou o Bubbles a fazer um moonwalk. Além disso, o Bubbles ficou tão famoso que em 1986 ele ganhou a própria coleção de brinquedos, chamada Michael's Pets, que era uma linha de bichinhos de pelúcia. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Bubbles, mas vamos dar uma pausinha agora porque eu vou falar sobre o zoológico do Michael Jackson. O zoológico era rico e cheio de vários animais diferentes. Alguns dos animais famosos aí que abrigavam Neverland são 4 girafas chamadas Rambo, Princess, Jabbar Jr. e Annie Sui. Também tinham 13 flamingos chilenos, uma variedade de gados diferentes, incluindo carneiros, alpacas e zebras. Ele também tinha uma elefante chamada Gypsy, que foi dada de presente para ele pela atriz Elizabeth Taylor, como agradecimento porque o Michael deixou a Elizabeth fazer o seu casamento em Neverland. E aí ela deu um elefante de presente para ele. É cada coisa que acontece nesse mundo de celebridades, assim, que eu nunca vou entender, mas tudo bem. Também tinham 2 tigres chamados Thriller e Sabu, algumas cobras e sucuris, uma em específico chamada Muscles, 2 jacarés Açu, uma lhama chamada Louise e um monte de pássaros exóticos, incluindo a arara chamada Rick, que era o seu pássaro preferido, né? Era tipo outro dos melhores amigos dele, melhores amigos animais. Entendi. Do Michael. Esse passarinho, ele era especial pro Michael, então ele vivia dentro da casa. Era o único pássaro que podia ficar ali dentro da casa, ao invés de ficar no aviário junto com os outros. O Michael teve toda aquela situação ali das acusações,
das investigações de abuso sexual lá que ele recebeu, enfim, um monte de coisa lá que aconteceu desse lance aí que eu vou falar pra vocês depois em outro vídeo mais pra frente. E por conta disso, o Michael teria abandonado a sua casa por causa de problemas financeiros envolvendo tudo isso que estava acontecendo na vida dele, né? E aí, quando aconteceu isso, aconteceu o quê? Um certo abandono do zoológico. Uma falta de atenção ali com o zoológico e com aqueles animais. E isso deu uma baita de uma repercussão, né? Nesse período, a PETA, que é uma organização americana em prol dos animais, o nome em português seria Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, eles entraram com uma queixa de que o Michael estaria maltratando os animais, de que aqueles animais estivessem sendo maltratados, né, lá. Uma inspeção foi realizada, eles olharam tudo, checaram tudo, os animais, o zoológico, a casa, tudo. E eles não acharam nenhuma evidência de que isso fosse verdade, de que os animais estivessem sofrendo de alguma forma, não acharam nada. Porém, o abandono do lugar por conta de tudo isso aí que estava acontecendo na vida do Michael e os problemas financeiros, coisas foram acontecendo aí, foram retirando esses animais lá do lugar. Alguns animais foram levados a santuários selvagens e locais especializados, porém muitos dos animais acabaram se perdendo pelo caminho. A especialista em animais exóticos em cativeiro da PETA, a Lisa Watney, falou nas entrevistas sobre a preocupação com esses animais, né? Animais selvagens que são pegos como animais de estimação por esses artistas, por essas celebridades. Ela disse o seguinte: acontece com muita frequência, inclusive com as pessoas que têm boas intenções, como certamente era o caso de Michael Jackson. Elas não têm habilidade para cuidar adequadamente desses animais. E, infelizmente, no caso de Michael Jackson, houve problemas financeiros que fizeram com que esses animais fossem espalhados pelo mundo. Para ser franca, não sabemos aonde foi parar a maioria deles. Aí nós temos aí alguns animais que foram resgatados, né? Vou falar aí para vocês. 2 dos orangotangos que viviam ali na casa do Michael foram mandados para um criador em Connecticut. Alguns répteis foram mandados para um zoológico em Oklahoma. Os tigres Thriller e Sabu foram levados para uma reserva animal na Califórnia, dirigido pela ex-atriz Chip Hedren. A Fundação Voices of the Wild, que mantém um refúgio animal no Arizona, adotou as 4 girafas que o Michael tinha, além de vários répteis e aves exóticas, incluindo a arara Rick, que era a arara favorita lá do Michael, ela também foi para lá. Já a história do Bubbles é um pouco diferente da história dos outros animais. Como eu falei, ele não era muito bem considerado um animal do zoológico, né? Na casa do Michael. Obviamente, como o esperado, com certeza todos nós sabíamos que isso ia acontecer, quando o Bubbles cresceu, o Michael já não estava mais conseguindo cuidar dele, porque ele já não era um chimpanzé pequenininho e fofinho. É difícil conter a fera, né? É, exatamente. Se você não sabe como deve ter sido, assista ao filme Planeta dos Macacos. É que tem vários também, né? Tem um filme do Planeta dos Macacos, vai estar aparecendo a imagem pra vocês, que o chimpanzé cresce na casa, depois ele fica muito grande, difícil de lidar e levam ele para um lugar horrível. Quando o primeiro filho do Michael nasceu, o Prince, o Bubbles começou a ficar agressivo. Então, para proteger o bebê, o Michael entregou o Bubbles para um santuário animal, né? Um santuário animal de vida selvagem do Bob Dunn, que é aquele cara que eu falei que cria e testa. Isso, os animais para gravação e coisas do tipo. Em entrevista depois, o Michael disse que se arrependia muito de ter feito isso. Muito. Mas que na época foi necessário, né, para proteger os filhos. O problema é que esse santuário do Bob Dunn fechou. O Bubbles foi levado para o Centro de Grandes Primatas em Wauchula, na Flórida. O Bubbles ainda está vivo, morando nesse lugar há quase 40 anos já, com outros chimpanzés da sua espécie. Ele é considerado um primata dominante e aparentemente ele gosta de momentos tranquilos e de pintar, além de ouvir músicas de flauta. Então aparentemente ele gosta ali de ficar tranquilinho, pintar um pouquinho, ele fica mais assim, Mandar na porra toda. mandar em todo mundo, exatamente. Após a morte do Michael Jackson, o Bob Dunn disse o seguinte:
Bubbles definitivamente sentiu falta do Michael quando eles se separaram e sentirá falta dele agora. Chimpanzés são inteligentes, eles se lembram de pessoas e de outras coisas. Bubbles e Michael eram amigos e companheiros. A última vez que o Michael o visitou, Bubbles definitivamente o reconheceu e lembrou dele. Muita gente alegava que o Michael abandonou o Bubbles, que ele não visitava o Bubbles, não mandava dinheiro para ajudar na criação. Isso era falado tanto por gente na mídia quanto pelas pessoas no geral. Porém, o centro se pronunciou, aquele lugar que ficou com o Bubbles, né, se pronunciou dizendo que os espólios do cantor entregam dinheiro continuamente para manter o Bubbles lá. Então, desde que ele era vivo e agora que ele morreu também, continua tendo dinheiro ali sendo entregue para o centro, para manter ali os custos, né, do macaco ali dentro. Então, é mentira. O Michael sempre ajudou, continua ajudando. E ele fez visitas também quando ele estava vivo. Ele sempre que podia, né? O Michael era uma pessoa um pouco ocupada, um pouco, né, cheio de problemas. Mas sempre que ele tinha a oportunidade, ele ia lá e visitava, inclusive com os filhos. Como eu mesma falei no começo do vídeo, a gente costuma dizer que essa atitude de ter animais selvagens em casa é sinônimo de pura excentricidade, né? A mídia, o público, falava muito sobre isso na época. Até hoje, se aparece alguém com um animal exótico, a gente fala sobre isso, né? Eles usam e usavam muitos termos como excêntrico, estranho, maluco, coisas que a gente falou aqui, né? Também. Principalmente por conta do Bubbles, que era tratado de maneira adulta, né? Parece uma criança, tratado como gente pelo Michael. Tava sempre com ele, vestindo igual a ele. A gente acha isso maluquice até hoje. Isso é maluquice. Com tudo isso da época, né? Toda a mídia em cima do Michael por conta desse negócio. O Jermaine, que é um dos irmãos do Michael, ele chegou a se pronunciar e defender o Michael em entrevistas. E ele disse o seguinte: os animais são amorosos. A diferença é que ao invés de um cão, havia um macaco, um tigre, um leão da montanha. Super normal. Sim. Eu mesmo, quando tinha 17 anos, tinha uma cobra de estimação. Michael tinha ratinhos. Pessoas que vivem em fazendas adoram e criam diversos animais. Isso não é estranho. Ele defendeu aí falando que isso não era excentricidade, que ele não era estranho e maluco por conta disso, mas ele era assim, vamos concordar, né? Vamos concordar que é maluquice você querer criar e ter animais. Uma aranha em casa, naqueles... Mesmo assim não devia, né? Essa que é a questão. É o lugar dela, né? Eu não sei dizer se isso é uma crítica, mas não parem de falar que isso é uma atitude estranha e excêntrica. Não tornem isso normal, porque isso não deveria estar acontecendo. Pessoas não deveriam ter animais selvagens dentro de casa. Não Okay? deveria. Se vocês querem saber por quê, assim, primeiro porque o animal não merece isso. Tá? O segundo motivo, tem vários casos aí que vocês podem ver, mas tem a mulher que quase foi morta pela cobra dela de estimação. Teve a mulher que a amiga dela teve o rosto estraçalhado pelo chimpanzé de estimação dela. Tem vários casos que vocês podem pesquisar aí na internet, aqui mesmo no YouTube, muita gente já falou sobre esses casos, para vocês entenderem que parem de ter animais selvagens, estranhos, excêntricos, exóticos de estimação, pelo amor de Deus. É isso, comenta aqui embaixo qual dos animais do Michael Jackson que você acha mais estranho de se ter em casa. Eu não sei te dizer qual que eu acho, mas eu quero que você me diga aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber sempre que eu postar vídeos novos. Vai ver algum outro vídeo, entra no meu perfil Roda, eu tenho certeza que você vai achar algum vídeo que te interessa. Segue a gente nas redes sociais, vão estar todas lá na descrição, beleza? E é isso. Tchau, produção. Tchau. Tchau.